Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 1, que diz assim: quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhes obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então o Senhor, seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente com vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. É muito forte essa palavra. E graças a Deus por ela. Amém, amados? Porque o Senhor nos ensina a cada momento na nossa vida. Mas o que eu aprendo com essa palavra? Amados, nós meditamos na palavra do Senhor mês passado, nesse mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 4, nós meditamos na palavra do Senhor. E quando nós meditamos neste livro, no capítulo 4, esse livro ele fala sobre o chamado do Senhor ao arrependimento. É onde ele nos diz que nós precisamos servir a ele de todo o coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todas as nossas emoções. Lá no capítulo 4, ele diz que ele se compromete conosco de todo o coração. O Senhor faz essa promessa lá no capítulo 4. A partir do versículo 27, ele fala que ele se compromete conosco de todo o coração dele, com todo o ser dele. Ele fala que ele nos ama e nos abençoa com todo o ser que ele é, com tudo que ele é. E ele fala que o mais importante é amá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com o nosso conhecimento e com todas as nossas forças. É isso que ele fala lá no capítulo 4. E que por causa do pecado de Israel se afastou de Deus. E por causa disso, Deus os espalhou por todas as nações, por todos os lugares. Mas mesmo ele tendo espalhado Israel por todos os lugares, ele faz uma promessa a Israel, que iria restaurar Israel e queria trazer Israel de volta à presença dele. Que ia trazer Israel de volta à casa dos antepassados dele, que iria chamar Israel de volta. E o clamor do coração de Deus ainda hoje, amados, voltem-se para mim de todo o seu coração. Eu quero te abençoar, eu quero te fazer prosperar, eu quero te trazer saúde, eu quero te trazer paz, eu quero abençoar você e a sua casa, mas você tem que voltar para mim. Aí o Senhor, ele fala lá que ele não aceita um coração dividido.
que ou você serve a ele de todo o coração, ele não aceita dividir a glória dele com ninguém, ele não aceita que o meu coração, ao servir a ele, seja dividido. Ele quer que nós sirvamos a ele de todo o coração. Não dá para servir a Deus e servir a outros deuses, não dá para servir a Deus e servir a mim mesmo e as minhas vontades. Com Deus é tudo ou nada. Ele não divide a glória dele com ninguém, ele não te divide nem me divide com ninguém. A restauração que ele prometeu, amados, na qual essas bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão, e até tem um louvor que nós vamos passar depois que fala sobre isso, que ele não corre atrás de bênção. Essas bênçãos que o Senhor promete nos restaurar, é exatamente se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Tem um se. Essas bênçãos virão sobre nós se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Se nós nos arrependermos, se nós nos quebrantarmos, se nós confessarmos os nossos pecados e nos voltarmos para Ele. Foi isso que o Senhor falou com Israel e é isso que o Senhor fala conosco. Essa é a condição do Senhor para que nós possamos usufruir das bênçãos do Senhor e de suas promessas. Para mim usufruir, tem condição. Então, se eu vivo para me agradar, se eu vivo para fazer a minha vontade, se eu não me arrepender dos meus pecados e eu viver segundo o que eu quiser, o que o meu coração mandar, eu não tenho como reivindicar essas bênçãos, porque eu não estou na condição que o Senhor colocou. Não vai funcionar. E é por isso que muitos de nós, muitas vezes, não alcançamos, não usufruímos das bênçãos, da promessa do Senhor, porque nós não queremos mudança, nós queremos a bênção, mas nós não queremos o abençoador. Nós queremos as promessas, queremos as vitórias, mas nós não queremos ser transformados por Ele. Não funciona. E aqui você pode dizer assim, então se for para me servir a Deus dessa maneira, se eu tiver que abandonar tudo o que eu quero, de deixar de fazer tudo o que eu quero, então eu não quero. Problema meu e seu. Deus não tem nada a ver com isso. Você tem o direito de escolher não querer, mas eu vou te dizer, é um problema meu e seu. Porque Ele deu a condição, eu aceito se eu quiser, você aceita se quiser. É o padrão dele. E Deus não muda. Nós precisamos entender que Deus não muda, Ele continua o mesmo. Ele não muda. Tá, irmã Leila, mas você falou que Deus, o tema do nosso texto aqui, da nossa meditação de hoje é o eterno eu sou, é um Deus de restauração. Porque foi isso que nós lemos. E se Deus é um Deus de restauração, o que eu vou fazer para mim conquistar essa promessa? Se Deus é um Deus de restauração, se o eu sou é um Deus de restauração, essa é a promessa dele, restaurar a minha vida, restaurar a sua vida, restaurar a sua família, seu casamento, seus sonhos. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, amado. Se ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir, porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele falou, ele faz. Deus não quebra aliança. Quem quebra aliança sou eu e você, mas ele não. Ele não quebra aliança. Aqui o Senhor, os israelitas, quando eles estavam preparando para poder atravessar o Jordão, Moisés entrega essa palavra para eles, essa palavra de Deuteronômio 30, porque Moisés sabia que aquele povo, eles iam quebrar a aliança do Senhor, porque eles já tinham feito isso várias vezes. Eles já tinham feito isso várias vezes, no decorrer do caminho. E aqui está à frente o Rio Jordão. Moisés está encerrando aqui praticamente a carreira dele, o trabalho dele com o Senhor. E o povo está aqui pronto para passar o Jordão, para alcançar a terra prometida. Mas Moisés falou, se vocês não se arrependerem e não se voltarem para o Senhor de todo o coração, de toda a alma de vocês, vocês vão ficar na derrota. Para isso, para essas bênçãos chegar até vocês têm que se arrepender. Essa profecia, amados, é dirigida à semente de Israel. E nós somos o Israel espiritual de Deus. E Deus está falando isso conosco hoje.
Ele fala, quando nós já lemos, quando todas essas bênçãos e maldições que eu coloquei diante de vocês, e nós precisamos ler Deuteronômio para entender quais são as bênçãos e a maldição, exatamente, acho que no capítulo 28 é que cita muito as bênçãos, 28 e 29, as bênçãos e maldição pela obediência e pela desobediência. E ele fala, se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, mesmo quando ele tiver espalhado vocês, ele vai trazer vocês de volta. Moisés estava profetizando acerca da restauração dos filhos de Israel. Os filhos de Israel quebraram a aliança com o Senhor. Perderam as promessas e todas as maldições na lei contida vieram sobre eles. Aquele povo sofreu por causa da desobediência. Tudo aquilo que o Senhor falou que faria de bem, ele fez. Mas tudo aquilo que ele falou que viria se houvesse desobediência também veio. Eles perderam a promessa por causa da desobediência deles, porque eles quebraram a aliança. Deus, em sua ira, naquele momento, virou o rosto ali para Israel, mas ele não se esqueceu da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. E o que ele faz? Ele traça um plano de restauração. Ele não mudou os planos de propósito dele de ter um povo separado para ele. Ele não mudou. E aí ele promete que vai restaurar, que nos dias futuros, quando a plenitude dos gentios tivesse se cumprido, está lá em Romanos 11, 24 e 25, que isso é bem interessante, pegam lá e leiam depois, que falam de mim, de você, que é quando nós fomos enxertados na videira verdadeira, na oliveira verdadeira, quando nós fomos tirados da oliveira brava e fomos enxertados ou seja, quando o Senhor nos chamou, por causa da desobediência de Israel, abriu-se um campo para mim e para você, para que nós pudéssemos ser alcançados através da morte de Jesus na cruz. E ele fala, depois que se cumprir essa promessa dos gentios, vai haver um grande avivamento na nação judaica, e o Senhor vai trazer de volta, e esse tempo está chegando, irmãos. E o Senhor fala que quando esse tempo chegar, seria um indício da volta de Cristo. Israel está voltando para casa. O Senhor está reunindo Israel e está voltando para casa. Fiquem atentos. Procurem entender isso. Procurem entender da palavra do Senhor, dos acontecimentos que estão aí. Procurem buscar o Senhor de todo o coração. Os judeus vão olhar, amados, eles já estão olhando para aquele Cristo que eles traspassaram, e eles estão se arrependendo e estão buscando o Yahvé que eles rejeitaram naquela época. Quando se voltarem para Deus de todo o coração e passar a obedecer, ele os reunirá outra vez. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. O Senhor fala assim, que reunirá todos, serão ligados, nós os gentios, como um só povo junto com os judeus. E Jesus disse lá em João 10,16, haverá um só rebanho e um só pastor. Nós serviremos a Deus juntos como co-herdeiros de uma nova nação, o Israel espiritual de Deus e o reino de Deus. Nós estamos enxertados nessa herança. O Senhor nos chamou para essa herança. Então aqui o Senhor, ele promete essa restauração. Eu entendo aqui que a misericórdia de Deus com a mim, com a sua vida, que não tinha nenhuma amizade com o Senhor nos enxertou, nos trouxe Jesus, e através da morte de Jesus, ele nos tornou amigo deles, se nós o obedecermos de todo o coração. A promessa é para nós também. E o mandamento é para nós também, se nós obedecermos de todo o nosso coração. Nós precisamos, eu quero dizer para você aqui que se arrependa se você precisa se arrepender, pois o Eu Sou, ele tem uma restauração para você, para a sua casa, para a sua família. No versículo 9 ele diz claramente, o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, o trabalho de suas mãos o Senhor abençoará, os seus filhos o Senhor abençoará, a cria dos seus animais o Senhor abençoará, as suas colheitas o Senhor abençoará, e se alegrará novamente em vocês e tornarão vocês próximos. Aleluia! O Senhor está fazendo uma promessa aqui para nós nessa tarde. O Senhor está fazendo uma promessa de restauração na minha e na sua vida nesse dia.
O Senhor está dizendo que se eu me arrepender de todo o mal que eu tenho feito, de tudo aquilo que tem me separado dele, ele tem promessa para mim, para minha casa, para minha família, para os meus filhos, para minha descendência, de me prosperar, de me abençoar. O Senhor tem essa promessa. Ele é a restauração, amados. Ele é a bênção para você e para mim. Ele tem prosperidade para você e para mim. Ele se alegrará com a mim e com a sua vida. Aleluias. Volte-se para ele agora. Busque a ele agora, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Mas, irmã Leile, eu não estou fazendo nada de errado. Se o Senhor está falando, é porque algo precisa ser corrigido. O Senhor não fala nada se não precisar ser corrigido. O Senhor tem falado para nós nos corrigirmos, para nós nos transformarmos, para nós buscarmos nele, para que nós possamos ser abençoados, sermos prósperos. No versículo 4 ele diz: mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante, debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá, os trará de volta. Quem é que foi levado pelo inimigo? O Senhor está dizendo aqui nesse dia, amados, Ele está nos dizendo: não importa para onde foi levado, seja pela dor, seja pelo pecado, seja pela tempestade, seja pela obediência, pode ter sido o lugar mais longe da presença do Senhor que o inimigo te tenha levado, seja um seu, ou seja você mesmo, ou seja um seu filho, um seu marido, seja sua esposa, não sei quem, mas pode estar mais longe possível do Senhor, que o Senhor os reunirá e trará de volta a sua presença. O Senhor está fazendo essa promessa de restauração para mim, para a sua vida nesse dia. Busque a Ele, creia nele, se volte para Ele, e Ele tem bênção e Ele tem restauração para você e para a sua casa. Aleluias! O nosso Deus, Ele trará de volta. Ele trará de volta. Ele vai fazer com que volte a ser novamente uma bênção. E tem mais uma coisa que é muito importante. O Senhor não vai só trazer de onde estiver vindo e deixar da mesma maneira, não. O Senhor vai trazer e fazer novas todas as coisas. Porque quem passa pelo caminho do Senhor nunca fica da mesma maneira. O Senhor restaura e Ele restaura por completo. A obra dele é perfeita. Aleluias! Creia nisso. O Senhor está te pedindo: se volte para Ele nessa tarde. E Ele tem bênção, Ele tem restauração, Ele tem renovo, Ele tem maravilhas para fazer na sua vida e no meio da sua família. É isso que Deuteronômios aqui do 1 ao 10 fala. Ele fala lá no versículo 10: se vocês obedecerem ao Senhor e guardarem os seus mandamentos e decretos que está escrito no livro dessa lei, que está escrito aqui. Se você obedecer o que está escrito aqui, se você buscar o Senhor de verdade, de coração, de alma, com força, com entendimento, Ele vai fazer na sua vida e na sua casa. Essa promessa é um resultado da nova aliança que foi feita por Jesus na cruz. Quando o nosso coração se volta para o Senhor e nós obedecemos ao Senhor, o Senhor faz. O Senhor faz porque Ele é fiel para cumprir, está na palavra dEle. Quando o povo de Deus se voltar para Ele de todo o seu coração e lhe obedecer e guardar os termos da aliança dele, que foi firmada nele, Ele fará prosperar abundantemente. Não foi isso que Ele falou? O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegraram em seus antepassados. Vocês vão ser muito mais prósperos do que antigamente, do que os antepassados. Então o Senhor tem essa promessa para mim e para você. Se volte para Ele. Ele fala que os nossos filhos e tudo que nós possuímos serão abençoados. Olha que promessa, amados, nesse dia. O Senhor terá alegria em nos fazer prosperar, como fez com os israelitas. O Senhor tem alegria, o Senhor tem prazer, o desejo do coração dele, a alegria dele é nos fazer bem, é nos fazer prosperar.
Então o Senhor está dizendo para você nessa tarde, volte-se para Ele de todo o seu coração. Eu não sei no que você precisa voltar, eu não sei o que precisa ser corrigido, eu não sei o que precisa ser mudado, mas aquilo que precisa o Senhor vai revelar ao teu coração. E faça isso hoje, agora. Se volte para o Senhor de todo o teu coração. E aquele para quem você tem orado, aquela para quem você tem orado, pode estar o mais longe possível, o mais distante da presença do Senhor. O Senhor vai reunir, vai trazer de volta para a presença dele e vai fazer novo, porque o Senhor só faz perfeito. A obra do Senhor, ela é completa. Ele traz, ele limpa, ele tira as vestes sujas e coloca vestes limpas. Ele coloca um anel de aliança no dedo, ele calça os pés novamente com sandálias novas, assim como ele fez com o filho pródigo que se voltou para ele, que se arrependeu e voltou para ele. O Senhor traz para a presença dele, dá veste nova e dá sapatos novos e dá uma aliança nova e refaz a aliança com ele e traz ele para perto, para junto dele, para dentro da casa do Pai. Essa é a promessa do Senhor para nós neste dia. Que Ele tem restauração para mim, para a sua vida. Que Ele tem bênção para mim, para a sua vida. E é em todas as áreas. O Senhor não faz uma coisa só, não. Quando Ele restitui tudo. Quando Ele restaura de todas as formas. A promessa do Senhor está para mim e para você. Irmã Leila, o que eu preciso fazer? Voltar o seu coração ao Senhor. Obedecê-lo de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E Ele fará por mim e pela sua vida. Amém? Que o Senhor abençoe você, que o Senhor trabalhe no seu coração, que o Senhor te ajude a vencer tudo aquilo que te distancia dele e que Ele possa completar essa obra na sua vida, na sua casa, no meio da sua família e que a bênção e a prosperidade, a vida abundante de papai alcance você e sua casa. Amém? Que Deus te abençoe profundamente.